E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, tomando um cafezinho aqui. E só pra. Eu acabei de comer um doce que ficou tudo no meu dente aqui. A gente teve que limpar o dente pra gravar. Então, coisas que acontecem no backstage que a gente não fala no vídeo. Mas vamos gravar o Café com Fertilidade, que é um quadro onde a gente responde as perguntas que vocês mandaram aqui pra gente. E sem mais delongas, bora para as perguntas de hoje. Pessoal, só lembrando, você pode mudar a sua pergunta. Eu vou pedir pra Bruna colocar o telefone aqui. Manda a pergunta por áudio pra gente, que a gente coloca no café e responde sua pergunta, tá bom? É super legal porque quem tá acompanhando a gente pode escutar quem tá perguntando, e é uma pergunta real, né? Algumas vezes a gente tem algumas perguntas que a gente pega em livro, texto, que só para explicar um assunto específico, mas se você mandar a pergunta vai ficar super legal. A Rafaela perguntou o seguinte, @Rafaela. Ela perguntou o seguinte: posso usar absorvente interno o dia todo? Pergunta super interessante, uma pergunta muito comum em gineco. E a resposta é depende. Depende do fluxo menstrual que você tem e depende da função dele. A resposta é, se você tiver com muito fluxo menstrual, ele não vai dar certo, né? Você vai ter que trocar ao longo do dia. Só que a menstruação não é um problema. Não tem problema ficar a menstruação na vagina ali e você usar o dia inteiro. Então, por que que depende? Pode ser que ele perca a função e aí você acabe sangrando e acaba tendo escape ali depois do DIU, depois do uso do absorvente, mas se você estiver no final da menstruação, o absorvente pode sim ficar o dia todo, ele foi feito para isso e a menstruação não é contaminada. Muitas vezes a menstruação pode ficar até na vagina. A gente não pede para o paciente passar um dia ou outro, porque aí sim pode criar cultura ali, existe uma doença muito grave, que é uma infecção que dá no absorvente, que precisa tratar. De qualquer forma, a gente pode usar o dia todo sim, a gente só pede para trocar ali à noite, dependendo do fluxo menstrual, beleza? Vamos lá, ó. A Luísa Silva perguntou o seguinte: estou à amamentação exclusiva, comecei a tomar anticoncepcional e veio minha menstruação, mas agora atrasou e chegou na data, será normal? Vamos lá. A pergunta é super interessante. Primeira coisa, a amamentação exclusiva ela é um método sim de contracepção, porque a prolactina quando está alta, ela inibe o ciclo menstrual. Então isso é uma coisa importante. Mas é uma contracepção muito fraca, porque depende muito de quantas vezes o neném está amamentando. Então a gente não usa isso como método contraceptivo, apesar de ser um método contraceptivo ali, porque o paciente acaba não engravidando durante a amamentação. Só que a orientação realmente é usar contraceptivo. A gente só pode usar contraceptivo de progesterona, a gente não pode usar estrógeno durante a amamentação. E algumas vezes a paciente sangra. Sangra até pelo uso do final ali dos hormônios que ela tinha. Depende um pouco do peso da paciente, né? Existem alguns estrogênios que estão ligados ali ao tecido gorduroso. Mas a paciente pode sim sangrar durante a pílula. Mas o mais normal, pessoal, nesse período entre amamentação e uso de contraceptivo hormonal via oral é a irregularidade menstrual. Você pode sim ter um sangramento e normalmente ele não vem depois. Ele demora mais para vir os outros sangramentos, então você não vai ciclar normalmente. E como ela falou que tem aqui a amamentação exclusiva, é bem provável que ela esteja nos primeiros 6 meses de vida, né? Porque esse é o período do neném amamentar de forma exclusiva. E a prolactina está muito alta ainda. Então, sim, pessoal, isso é super normal, a irregularidade. Existem até alguns trabalhos que mostram que quanto menos a paciente sangrar nesse período, mais ela poupa a energia, coisas importantes ali como ferro, coisas que a gente perde, a mulher perde na menstruação. Então sim, a gente é saudável não menstruar em alguns períodos da vida. Lembrando sempre que a menstruação ela é um mecanismo para a gravidez. Quando a paciente não engravida, a gente a gente não deixando a paciente menstruar tanto, né? Existe um livro famoso ali chamado de A Menstruação Tá Obsoleta, que é de um ginecologista dizendo que mulheres modernas não deveriam menstruar frequentemente, e isso expoliria muito ferro dela, muita energia. Então, as pacientes teoricamente, né, vamos falar na parte biológica, não na parte social, foram feitas ali para engravidar algumas vezes durante a vida, 5, 6, 7 vezes, e terem menos ciclos menstruais. Então, existem algumas tabelas que a gente compara o número de ciclos menstruais no começo da vida da pessoa, na verdade, mulheres antigamente, que engravidavam 6, 7, 8 vezes, e mulheres hoje que engravidam uma ou nenhuma vez. Então, o número de ciclos menstruais realmente expolia bastante. Legal, você vê que uma pergunta vai levando para outras coisas, né? São informações importantes. A Adriana Rezende perguntou o seguinte: doutor, a minha esposa
tomou pílula do dia seguinte e 3 dias depois, aparentemente, ocorreu a ovulação. Neste caso, a pílula não conseguiu ser eficaz? Pessoal, a pergunta é super interessante, porque normalmente a paciente que toma a pílula do dia seguinte, ela toma em várias fases do ciclo. Ela pode começar a tomar no começo do ciclo, no meio ou no final. E o efeito dela, do ponto de vista clínico, muda conforme a fase do ciclo. Se a paciente está na segunda fase do ciclo, normalmente ela sangra depois do uso da pílula. Se ela está na primeira fase do ciclo, normalmente ela não sangra. E sim, pode ser que a paciente tenha ovulado depois do uso da pílula. Não é comum, né? Na verdade, a progesterona inibe a ovulação. Uma das ações da pílula do dia seguinte, ela inibe. Mas, dependendo da pílula, a paciente já tinha muco no colo, já tinha estrogênio alto. Então, provavelmente ela não ovulou, mas ela estava com estrogênio alto. Ela deve ter tomado ali no 11º dia do ciclo menstrual. Então, provavelmente ela não ovulou. O que fazer? Um ultrassom normalmente resolveria isso, né? 2, 3, 4 dias depois do uso da pílula, para ver se você encontra o corpo lúteo ou se você encontra um folículo dominante. De qualquer forma, pessoal, a pílula sempre está agindo, ou inibindo a ovulação, ou atrapalhando a implantação do útero, do embrião, porque o uso de progesterona ele faz com que o útero entenda que o embrião já chegou ali ou já começou a produzir. Então, sim, tem vários efeitos ali da contracepção. Além, por exemplo, de lentificar a ação do espermatozoide, dificultar a ascensão do espermatozoide no útero. Então, de todas as ações que a pílula do dia seguinte tem, com certeza várias delas ela foi eficaz no uso. Vocês fizeram certinho, beleza? A última coisa que eu queria falar é, já que é sua esposa e você tem vida sexual normal, talvez pelo dia seguinte não seja a melhor opção para vocês como casal, né? Acho que existem outros métodos legais ali que são importantes para vocês evitarem essa dose de hormônio muito alta para ter essas complicações. Beleza? Pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta os 3 Cs, né? Curte, comenta e compartilha nosso conteúdo. A gente tem uma meta aí de chegar a 100 mil inscritos, a gente está com sei lá quantos, 15 mil, um pouco mais do que isso talvez. E se inscreve no canal para a gente fazer o canal crescer. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.